ansiedade e tensão na hora do vestibular. Muitos alunos passam por esse momento complicado. Hoje o Saúde em Foco vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos dar dicas de como manter a tranquilidade e não ficar ansioso na hora da prova do vestibular. Para isso, nós recebemos a professora do curso de Psicologia aqui da Unifra, professora Fernanda Jäger. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Saúde em Foco. Obrigada por nos receber. A professora vai nos dar algumas dicas de como a gente manter a tranquilidade, né? Porque normalmente o vestibulando ele fica muito nervoso, muito ansioso, né? Mas isso a gente sabe que tem que ter toda uma rotina de estudo durante o ano para quando chegar na hora da prova tá tudo tranquilo? A ansiedade ela é muito comum nesse período que antecede o período do vestibular, né? Ela é muito frequente, mas é algo que os estudantes, né, vestibulandos, precisam lidar para que isso não acabe atrapalhando o desempenho, tanto anterior à realização da prova, quanto também durante a realização. Porque a ansiedade, de maneira exagerada, ela pode se transformar em alguns sintomas que vão impedir a pessoa de dar o seu melhor durante... Pode atrapalhar na hora da prova o desenvolvimento também, né? A pessoa se prepara durante todo o ano, estuda, faz cursinho, se dedica e às vezes por causa que está muito nervoso acaba errando uma questão fácil, confundindo as coisas, né? Então é interessante sempre manter a calma. Porque ela pode impedir a concentração, ela pode também impedir que a pessoa consiga fixar os conteúdos, sim, principalmente se ocorrer uma preocupação muito excessiva com a prova. Então, nesse período que antecede a realização, é fundamental que o estudante ele possa ter uma rotina, seguir essa rotina, ter um bom desempenho relacionado ao sono. É interessante, né, que todo o vestibulando ele desenvolva uma rotina de estudo, né? Tem uma hora certa para estudar, né? Na hora de estudar, esteja focado no estudo, não esteja com o celular, com a internet ligada, né? Se foque realmente naquilo. Claro. Até porque hoje em dia a gente tem muitas informações ocorrendo através também, né? Muitas vezes também tu para estudar na internet, né? Na internet. Só que tem que se focar naquilo, não deixar o pensamento voar para outros lados, né? Não perder o foco, digamos assim. Pode ser uma distração, né? E impedir que o estudante consiga se concentrar naquilo que ele precisa ainda aprender ou rememorar antes da prova. Então, é importante saber que toda a trajetória que foi feita até agora, sim, não adianta ter desespero, porque faltam poucos dias, sim, mas ainda existem alguns momentos em que ele vai ter que se dedicar. E daí ter essa rotina, tem um horário de estudos, mas também tem um horário para lazer, tem um horário para se distrair. Para relaxar, né? Para fazer valer a pena todo o estudo que teve, para assimilar o conteúdo, na verdade. Isso, e conviver também com os amigos, com a família. Claro que nesse momento o foco, né, é o estudo, mas ele também ficar demasiadamente... tentando, por exemplo, dormindo pouco, tentando assimilar o máximo possível, isso pode prejudicar ainda mais o desempenho dele durante a prova. Se ele não tiver uma rotina que priorize também, né, uma boa noite de sono, o contato com outras pessoas, sim, com os amigos, com familiares, e que também priorize momentos em que ele vai considerar o seu bem-estar, não adianta muito, porque então, só o excesso de conteúdo pode trazer, né, até uma confusão e... Manter uma rotina regrada, com uma alimentação adequada, né? Dormindo bem, não deixando de ter a vida normalmente, né? Sair com os amigos, descansar, mas ter aquele momento para o estudo, né? Também, porque senão a pessoa fica só focada naquilo e acaba mexendo com o psicológico, né? Fica se cobrando demais, eu tenho que passar porque eu estudei, eu me dediquei e acaba chegando na hora da prova, o nervosismo acaba tomando conta, né? Até essa pressão psicológica que vem às vezes da família também, né? Isso é importante, porque nós sabemos que o vestibular, às vezes, o estudante vai encontrar uma diversidade de situações. Sim. Muitas vezes ele não vai ter, por exemplo, vai ter um número de candidatos vagas muito alto, então a pressão acaba sendo maior, o estudante acaba se cobrando muito mais em função disso, mas é importante que ele consiga transcender isso, claro, né, e possa se concentrar, saber
que o que ele estudou até agora, né, ele tem que dar o melhor, ele tem que estar bem para a realização da prova, não pode deixar que essa ansiedade ela venha à tona e principalmente que busque na família um apoio. Um apoio, né? Porque a família... Da família em geral, né? Que ajuda bastante. Né? E a família também precisa ter essa noção, consciência, né? essa consciência noção de que é um grande apoio para o vestibulando. Não tem que ter uma cobrança, né? Tem que ter um apoio do pai, um apoio da mãe, da namorada, do irmão, mas um apoio, você vai bem, né? Relaxa, tu estudou, tu sabe, né? São palavras de apoio que fazem toda a diferença na hora que tu vai sentar para fazer a prova. Mas estamos falando da atenção antes da prova, mas existe algum local assim, ó, que você indica, o local mais indicado para estudar? Eu confesso, eu sempre quando tinha algum vestibular, alguma prova para fazer, eu pegava as minhas coisas e ia estudar no quarto. Pior local, nunca estudem no quarto, gente, a gente dorme, dá sono, né? Então, existe algum local, um ambiente adequado para estudar? De preferência que esse ambiente seja ventilado, iluminado, né, que propicie também o silêncio, né, porque um ambiente muito tumultuado, por isso a importância também de cortar, né, eletrônicos, televisão, né, a pessoa pode assistir de repente a televisão no momento, né, posterior. Mas nunca estudar deitado. O estudar deitado ele vai propiciar muitas vezes o sono e a pessoa então, vai dormir. Uma mesinha sentada ou num sofá. Que tem uma mesa. De preferência nunca muito bem confortável também. Não, também não pode ser um espaço que não ofereça conforto, mas que principalmente, até porque a gente tem que prezar pela questão da qualidade de vida, enfim, o bem-estar das pessoas. Mas que seja um ambiente que propicie um maior capacidade de concentração. Que seja agradável para poder estudar e assimilar aquilo que você está estudando. E claro que cada pessoa vai ter um estilo de estudar, vai ter uma forma de estudar. É importante que se reconheça isso. Né? Que a pessoa saiba, eu rendo mais se eu estiver sentado na minha mesa de estudo, ou eu rendo mais se eu estiver num ambiente, por exemplo, numa biblioteca, né? Onde eu também tenho acesso a livros, enfim. Então, mas é importante que ela saiba reconhecer qual é esse espaço que vai dar maior tranquilidade para que ela consiga assimilar os conteúdos. Isso vai depender de cada um, né? O nosso repórter, o nosso acadêmico, o Patrese Lenhart, ele foi até um cursinho aqui da cidade para saber como é que está os preparativos do pessoal, quais são as dicas de última hora dos professores, né? O pessoal manter a calma, ficar tranquilo e fazer valer todo o ano de estudo. Patrese, mostra para nós como é que tá os preparativos aí no cursinho. Tamires, papel e caneta na mão para anotar as dicas do professor Lauro Rafael Lima, de literatura e português. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Professor, quais as dicas que você dá de revisão para o pessoal que estudou durante todo o ano e que agora está faltando uma semana e meia para a prova? Quais as dicas para a revisão? A gente sempre tenta alertar todos os alunos, né, que a dica de última hora agora é tranquilidade. É dormir bem, vir às aulas de revisão que a gente está fazendo uma boa aula de revisão e não surtar de última hora, como a gente chama, e ficar virando madrugada estudando. Então a gente fica sabendo de alguns alunos que durante o ano fizeram um estudo, aí fizeram a prova do Enem, que já passou, não foram tão bem quanto gostariam, e aí resolvem, não, agora eu vou estudar direto. Aí vem para a aula de manhã e fica de tarde e de noite e vira madrugada estudando. Não pode fazer isso porque não é o momento. As provas de vestibulares, agora o vestibular da Unifra que vai ter e os demais vestibulares de universidades aqui do estado, são provas bastante extensas. É durante uma tarde, 4 horas e meia para resolver de 60 a 70 questões mais uma redação. O aluno tem que estar com um bom preparo físico e um bom preparo emocional para conseguir fazer essa prova. Então agora é a hora sim, pegar os polígrafos que estudou durante o ano, dar uma revisada, aquilo que já sabe ficar tranquilo e focar naquilo que não sabe muito. Se tem obra indicada, como é o caso do vestibular da Unifra, que para literatura tem obras indicadas, focar nessas obras e naquilo que mais cai. Rever as provas anteriores com aquilo que mais cai. Acho que é o principal. Tá certo. Obrigado, professor Lauro Rafael Lima, professor de português e literatura. Tamires, então é isso. Essas são as dicas para os alunos. É com você aí. Obrigada, Patrese, professora. Como nós acabamos de ver no VT, boas dicas do professor e o pessoal está à flor da pele, já está com tudo na ponta da língua para chegar na hora do vestibular arrasando, né? Com certeza.
E realmente não dá para deixar o pessoal para estudar tudo na última hora, né? O pessoal tem que já manter a calma. Se estudou, estudou. Se não estudou, não adianta enlouquecer, porque agora não é a hora. Agora é a hora de manter a calma e relaxar, né? E tentar relembrar aquilo que precisa relembrar, né? Não adianta se desesperar, porque quanto mais a pessoa buscar muitas informações, isso pode até prejudicar. Então, ela tem que tentar reorganizar a sua rotina daqui para frente e ter um espaço de estudo e de lembrança, digamos assim, dos conteúdos. Claro, só relembrar. Agora é de relembrar. E não só estudar, não só dormir bem, mas se alimentar também faz toda a diferença na hora da prova. Saiba daqui a pouco quais são os alimentos que ajudam a manter um raciocínio bom na hora da prova. Não sai daí, eu volto já já e depois do intervalo. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Assista de segunda a sexta, às 6h35 da noite, as edições inéditas do Jornal da Unifra. Os horários com as reprises você pode conferir em facebook.com/TV Unifra. E nós estamos de volta com Saúde em Foco e hoje nós estamos falando sobre ansiedade e tensão no vestibular com a professora Fernanda Jäger, do curso de Psicologia aqui da Unifra. Professora, como nós falamos no primeiro bloco, nós falamos algumas estratégias para antes da prova. Mas e agora vamos falar sobre o dia da prova, o dia tão temido, o dia que tudo pode acontecer, né? Qual é a melhor maneira que um estudante pode acordar, levantar e pensar, hoje eu estou bem, estou tranquilo, vou lá fazer a minha prova. Como é que deve ser? Bom, começa com uma boa noite de sono. Dormir bem é essencial. Dormir bem. Mas também é necessário que a pessoa não se preocupe tanto de maneira rígida que ela tenha que dormir 8 horas, né? Sim. Claro, ela tem que dormir o tempo necessário para ela descansar e no outro dia ela poder dar conta, né, de Até fazer... porque essa cobrança, né, você fica naquela expectativa que eu tenho que dormir, eu tenho que descansar e acaba não dormindo, né? Acaba não descansando, acaba não relaxando, né? O ruim é isso, né? Que tu fica com aquela tensão que tem que fazer uma coisa e acaba fazendo completamente ao contrário. Então é importante que a pessoa possa tomar um café da manhã, realizar então, né, os seus cuidados naturalmente como ela costuma. Sim. E ir tranquila para a prova. Não adianta, né, ficar se cobrando demais, né? Existem algumas pessoas que tendem a se cobrar demais, querem, né, atender as expectativas da família. Claro, né? Acaba se cobrando, mas tem que manter a calma, relaxar. Tem muito medo do fracasso, né? Eu acho que a questão do medo também é algo que muitas vezes interfere na dinâmica da prova. A pessoa ela vai com medo de errar as questões ou porque não acha que não vai ir tão bem. Ou porque não confia também no seu potencial, né? Acha que, será que está certo? Porque normalmente tu fica em dúvida entre duas questões. Eu era péssima, eu sempre marcava errada. Ficava entre dúvida certa e errada, qual que eu ia, às vezes até por causa do nervosismo. É interessante também, né, pessoal? Marcou, não desmarca, né? Porque você leu, fez o primeiro raciocínio, pensou de uma maneira, normalmente a gente pensa da maneira correta e fica em dúvida e faz um pontinho, marca ali a resposta que às vezes é a certa, tu acaba desmarcando para refazer, ler de novo e acaba marcando errado. Então é interessante, leu, marcou, não desmarca, né? Fica na mesma, até porque é comprovado, normalmente tu desmarca e acaba marcando errada, né? Porque fica tenso, fica lidando com o relógio, está na hora de entregar a prova, tem que passar o cartão resposta, então tudo isso conta na hora, né? Eu acho que também poder
evitar o branco na hora da prova, né, que geralmente é muito comum. Para isso, a pessoa tem que ter, né, fazer algum exercício de relaxamento, uma atividade, por exemplo, que é muito interessante, atividade física, por exemplo, um dia antes, isso também auxilia. Né? Então, tudo que auxiliar no relaxamento, numa maior tranquilidade, é importante que a pessoa busque isso para que ela consiga estar melhor na hora da prova. Então é importante que cada um ache alguma alternativa de relaxar e ficar tranquilo, E ficar tranquilo, porque com certeza, se a pessoa estiver tranquila, ela vai ter mais facilidade para desenvolver as questões e vai conseguir ter um maior êxito. É um sucesso, né? Não só ficar tranquilo, desenvolver alguma atividade, é se alimentar bem. Como eu havia prometido no final do último bloco, o nosso repórter, o acadêmico Patrese Lenhart, foi conversar com uma professora de nutrição aqui do curso para dar algumas dicas do que o pessoal tem que comer antes da prova e o que pode levar para o dia da prova, né? Patrese, fala para nós, quais são as dicas da professora Tereza Cristina Blasi? Tamires, não só ter uma boa preparação para a prova é importante, mas também ter uma boa alimentação antes e durante a prova. Eu vou conversar agora com a professora de nutrição, Tereza Cristina Blasi, que está de volta aqui ao programa, né, professora? Tudo bem? Tudo bem, que bom ter aqui você de volta. Professora, quais alimentos devemos comer antes da prova? Os melhores alimentos sempre serão aqueles que vão fazer reserva de energia. Que alimentos que fazem reserva de energia? Os carboidratos. E dos carboidratos vou procurar os complexos. O que é isso, carboidrato complexo? Os integrais. Mas a nossa prova do vestibular do Centro Universitário Franciscano será dia 1º, ok? Então, um dia antes, o que eu vou fazer? Eu vou comer uma bela de uma pizza, não com muita gordura. Vou comer uma bela de uma macarronada. É claro que vou acompanhar uma salada junto, né? Uma carne magra para fazer essa reserva de energia. E o café da manhã tem que ser fantástico, gente. Tem que ter pão, tem que ter leite, tem que ter iogurte. Pode ser pão branco, pode ser pão francês. Só cuidem com as gorduras. Isso é essencial. Por que isso é essencial? Essa reserva de energia, só para vocês terem ideia, o cérebro, né, Patrese, ele precisa de 25% da glicose que o corpo produz. E se eu estou concentrado numa prova, o que vai acontecer? Eu vou ocupar toda essa glicose. Então eu preciso ter reserva. Então, fazer um café da manhã excepcional, que deve ser em torno de 1 hora antes do vestibular, seria perfeito. Pois é, por isso então é importante acordar mais cedo, né, para ver com calma e também se alimentar antes. E o que comer durante a prova? Durante a prova, tomar cuidado com esses mitos que andam por aí. Vamos levar um energético, vamos levar 2, 3 barras de chocolate. Cuidado com isso. Refrigerante? É melhor evitar. É melhor evitar. O que é possível? Cuidar também, Patrese, uma questão importante. No dia que antecede, todo dia que antecede a prova, evitar a cafeína, que está nos refrigerantes, nas infusões, nos chás, e evitar a cafeína também desse tipo de refrigerante que você falou e do café. Tá? Cuidem no dia anterior. De manhã, se quiser tomar um pouco de café preto, sem problema nenhum, mas nada em excesso, porque isso pode acelerar batimento cardíaco, e se a pessoa não se alimentou direito, a pessoa pode se sentir pior ainda. Então, o que comer durante a prova? Eu diria que uma barra de cereal seria suficiente, tá? Ou levar balinha de goma. Olha só, uma nutricionista recomendando bala de goma, mas ela dá aquela energia imediata que você precisa. Ela libera a glicose. Ou simplesmente levar um suco de fruta, mas não em caixinha, gente. Suco de fruta natural, por exemplo, um suco de laranja. Mas para quem gosta de doce, pode levar uma bolacha recheada? Não seria recomendado porque eu tenho gordura. A gordura, a digestão, ela é mais lenta. E isso pode atrapalhar a minha concentração. Então, uma barra de cereal, um biscoito, pode ser ter um biscoito de aveia, um biscoito doce de aveia, um biscoito integral. Uma fruta, uma banana seria perfeito levar uma banana. Mas isso não é hábito, né? As pessoas ficam um pouco sem jeito, mas seria o ideal, tá? Ou levar até, se quiser levar até um chazinho daqueles calmantes, tomar cuidado
Tomar cuidado que o excesso de chá também não é recomendado, mas uma infusão, por exemplo, levar um chá de camomila com açúcar. Os chás calmantes, então, são importantes também. Eles, não diria que eles são importantes. Se a pessoa está habituada a usar, usa. Se não está habituada, não faz, porque nesse dia a gente não pode prescindir de nada, absolutamente nada. A gente tem que usar aquilo que vai ser importante para gerar energia. Uma água, uma fruta, ou uma água, uma barra de cereal, ou uma água, uma bala de goma, pronto. Está feito e energia suficiente para chegar ao final da prova. Tá aí, então obrigado, professora Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição. Tamires, então é isso, tem que se cuidar antes e durante a prova para fazer um bom vestibular. É com você aí. Obrigada, Patrese. Professora, como nós acabamos de ver, uma alimentação adequada antes e durante a prova faz toda a diferença, né? Pode auxiliar muito, Auxilia né? bastante. E faz produz, né, na pessoa um maior bem-estar e isso, consequentemente, também vai refletir no desempenho da prova. E se na hora da prova, porque na hora da prova tudo pode acontecer, né? Dá aquele nervosismo, a pessoa ficar nervosa, dá uma dor de barriga, o que faz? Dá um mal-estar? Qual é o procedimento? Dá uma dica para o pessoal. Bom, geralmente na hora da prova tem sempre uma equipe de saúde que está dando auxílio e que vai acompanhar esse processo. Mas, às vezes, pequenas ações, como, por exemplo, mudar o foco, né? Evitar um pensamento negativo, evitar, né, também aquela ideia do tudo ou nada, eu vou ir muito mal na prova, eu não vou conseguir sair bem. Então, evitar esse tipo de pensamento também é importante. E tomar uma água, né, buscar o apoio da equipe também de saúde, que muitas vezes até pode resultar em alguma somatização. Sim, se sentiu mal, não fica na sala, não fica, levanta, pede ajuda, né, recorre para relaxar e até para não perder a prova, né, professora? Claro que também não dá para perder muito tempo, não, assim, porque é tudo contado, né? Mas é importante que busque uma ajuda, uma ajuda, né? Às vezes tomar uma água, sair um pouquinho, mudar um pouco o foco, já auxilia. Dá uma relaxada, né? Já auxilia até no processo. Porque a prova do vestibular, ela é tanto objetiva como nós temos a redação, né? Que é a mais temida pela maioria dos vestibulantes que estão aí prestando o vestibular, é a redação. O Giareta, da TV Unifra, ele conversou com uma professora e que traz ótimas dicas de como fazer a redação. Se é interessante fazer antes, se é interessante fazer a redação depois. Vamos conferir no VT as dicas do Giareta. Giareta, fala para nós, qual é a dica da professora aí? Definir uma boa redação, em princípio o aluno precisa estar calmo, ele tem que ter leituras para ter bons argumentos. Clareza é extremamente importante, porque o corretor precisa ler o texto e o texto tem que falar por si, não pode deixar dúvidas ou ambiguidades. E usar a norma culta da língua. O tamanho é 25 linhas, em média, né? Essas 25 linhas divididas em 4 parágrafos. É importante o aluno pensar no objetivo de cada etapa, no objetivo de cada parágrafo, então uma introdução, que se contemple o ponto de vista do vestibulando, tem que estar focado e tem que estar bem definido, parágrafos de uma boa argumentação e o foco final, o objetivo final, apresentar uma reflexão, uma sugestão para a questão proposta e retomada do tema. Na prova de redação sempre é uma contextualização do tema. Essa contextualização muitas vezes traz dados estatísticos na própria contextualização, traz elementos muito importantes que o aluno pode usar para reforçar os seus argumentos. Dados estatísticos, vozes de autoria, exemplificação enriquecem a argumentação e dão mais credibilidade a ela. Fundamentais, como todo aspecto da língua. A pontuação, inclusive, se usada de forma inadequada, ela pode não permitir um bom entendimento do que o vestibulando está propondo. Muito cuidado com a crase. Isso vai muito do aluno. Eu sugiro a redação antes, primeiro porque ela é uma prova muito cansativa e ela demanda
um exercício cognitivo bastante amplo. Não que a outra etapa da prova não demande, mas a prova de redação sempre é muito tensa para o vestibulando. Outra questão é que se ele iniciar pelas provas de marcar, pelas questões de marcar, por exemplo, ele fica pensando no processo da escrita da redação o tempo inteiro, então prejudica dos dois lados. Fundamental. Tem que seguir um foco, tem que definir o seu ponto de vista, a sua opinião, defender até o final o seu objetivo simples. O uso de termos eruditos, arcaicos, não encanta mais os corretores, não é? Então, simplicidade de linguagem e objetividade. Para finalizar, é bom o vestibulando entender que o contexto de uma produção, de uma redação de vestibular, por exemplo, é diferente do contexto da internet, onde a gente usa um internetês, né, uma linguagem mais livre. Então, ele tem que entender que abreviações não são adequadas, pontuação como uso de reticências não é adequado, finalizar bem os verbos, tomou ao invés de tomou, que isso acontece muito nas redes sociais, né, na escrita da internet. E é isso. Tá aí, boas dicas da professora que o Jareta trouxe para contribuir com o nosso programa, né? É interessante mesmo, como ela recomendou, que faça a redação primeiro, né? Mas isso vai depender do andamento de cada um, né? Vai depender da técnica que cada um vai desenvolver na hora da prova, né? Até porque a redação, ela como é a mais temida, muitas vezes o vestibulando deixa para o final, né? Aí já está cansado, né? Já pensou muito para fazer as outras e às vezes não acaba tendo um bom desempenho na redação justamente por causa do cansaço, né, professora? O desgaste acaba realmente prejudicando, né, que se faça no final, mas é importante que esse estudante ele também, né, se concentre, né, reflita, né, sobre o tema e possa ter tranquilidade, porque muitas vezes, se ele estiver mais tranquilo, as ideias vão aparecendo com mais... Tudo vai fluindo, né? Vai fluindo com mais tranquilidade. Então, eu desejo um excelente vestibular, né, para todos os estudantes. Vamos desejar para o pessoal, que agora já é primeiro, tem a prova da Unifra, pessoal que está se preparando aí, que está estudando, que mantenha calma, que fique tranquilo. Você estudar durante todo o ano, você sabe o conteúdo, né? Não vai cair nada na prova que vocês não tenham estudado. Então, é interessante, pessoal, manter a calma, relaxa, vai na fé que tudo vai dar certo, né? Exatamente. Professora Fernanda Egger, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde em Foco, que hoje foi um pouquinho diferente. Normalmente o Saúde nós falamos sobre saúde, hoje nós falamos sobre ansiedade, que também não deixa de ser saúde, né? Estamos trazendo algumas dicas para o pessoal que está se preparando para o vestibular. Então, muito obrigada pela sua participação e pelas dicas que contribuíram muito para o pessoal em casa. Tá bom, muito obrigada também pela participação, né? Pelo convite. Muito obrigada. E o Saúde em Foco dessa semana fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Acompanhe a TV Unifra no YouTube, pela Unifra Online e mande a sua sugestão na nossa página no Facebook. Eu espero vocês. Até a semana que vem. Tchau!